Meus alunos do DF, tudo bem? Bom, hoje vamos iniciar um projeto interessante que é a aplicação de uma metodologia chamada Flip Classroom, ou sala de aula invertida, no qual o padrão básico da aula ele é alterado, ele é invertido, e ao invés de em nossos encontros presenciais eu passar o conteúdo, nesse momento nós debatemos o conteúdo que vocês assistirão antecipadamente em vídeo, como esse que eu vou gravar hoje para vocês. Então, a proposta é essa: vocês irão estudar esse vídeo e a nossa sala de aula será utilizada não para conteúdo, mas sim para dialogar, debater e aplicar aquilo que nós vamos falar nessa aula de hoje. Para aqueles que não são meus alunos no DF, me chamo Gabriel Cardoso, sou professor de diversos cursos lá do Centro Universitário DF, em Brasília, especificamente em disciplinas vinculadas à administração, como empreendedorismo, endomarketing, comunicação organizacional, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social. E hoje, como de praxe, como no início de todo semestre, eu busco apresentar aos meus alunos algumas técnicas de estudo, algumas técnicas que me estudaram bastante, que me ensinaram bastante, perdão, e que acredito que irão auxiliá-los muito, né? Porque nós aprendemos muito conteúdo, mas na verdade acabamos por não aprender como estudar esse conteúdo. Nos são repassadas informações, as pessoas dividem seu conhecimento conosco, mas estudar a respeito desses conhecimentos, estudar esses conhecimentos, muitas vezes nós utilizamos técnicas e estratégias erradas, e essa é a proposta, então, desse encontro de hoje. Para os meus alunos do DF, eu vou disponibilizar um conjunto de slides no Blackboard, então você já pode acessar lá o nosso espaço virtual, que esses slides já estão lá desde a semana passada. Para aqueles que assistiram esse vídeo numa outra ocasião e que não são alunos lá do Centro Universitário do Distrito Federal, vocês podem entrar no meu SlideShare, slideshare.net, e pesquisar por Gabriel Cardoso. Gabriel Cardoso, Cardoso com S, e lá vocês vão encontrar o material dessa aula, que está intitulado como Estratégias e Técnicas de Estudo. A agenda de hoje, se vocês acompanharem aí, estiverem com o slide ao lado, eu peço para que acompanhem a nossa aula sempre com o slide ao lado e anotando aquilo que será falado. Vocês verão a importância das anotações já já nessa aula. Como vocês podem ver, a aula de hoje tem 8 itens. Então, falarei uma introdução, alguns mitos dos estudos relacionados aos estudos, quais são as condições prévias para estudar, a importância do planejamento, da execução, do controle dos estudos, a importância da leitura e análise, como fazer um esquema, um resumo, uma resenha, como assistir aulas, e aí eu finalizo com o mapa mental. É lógico que quando se fala de estratégias e técnicas de estudo, a gente poderia ficar dias e dias aqui falando sobre isso. Existem livros e livros, cursos mais completos do que esse. Essa é uma abordagem inicial para que os meus alunos possam aproveitar melhor a nossa disciplina e possam aproveitar melhor o seu tempo na universidade. Então, para começar, vocês acompanhando o slide dentro de introdução, a gente conversa muito sobre a velocidade com que o conhecimento ele tem se espalhado e tem se multiplicado na sociedade. Essa expansão, ampliação e a velocidade com que o conhecimento está inserido na nossa sociedade exige de nós uma educação continuada. Precisamos estar constantemente nos educando e nos preparando, buscando tais conhecimentos, aprendendo como aplicá-los, como torná-los habilidades e tendo atitudes necessárias para desenvolvermos as competências adequadas naquela carreira profissional que desejamos. Então, a educação continuada é um aspecto muito importante. Tem até uma frase de Jean Guiton que diz que estudante é um título que só se perde na tumba, né? Você passa a vida toda estudando, isso é uma verdade. Tem também uma outra frase muito bacana da filósofa de Brasília, Lúcia Maia, que diz que se você quer se tornar um bom estudante, tem que aprender a gostar do estudo e considerar a aquisição de conhecimento como algo vital, prioritário e importante na sua vida.
Por isso que o ponto de partida da nossa aula hoje é esse, né? Para você aprender a estudar, para você desenvolver técnicas e estratégias de estudo, você tem que primeiro gostar de estudar. Você precisa primeiro encontrar uma importância dos estudos na sua vida. Se você não consegue identificar essa relação, se você não consegue identificar a importância dos estudos para uma vida melhor, para uma vida mais saudável, para uma vida com mais possibilidades, dificilmente você vai aprender a estudar. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Você precisa ter essa relação com os estudos. Eu acredito que aquelas pessoas com mais conhecimento, elas podem ter uma vida mais plena, elas têm possibilidades maiores de decisões, tomam decisões mais acertadas, têm uma possibilidade de evolução pessoal e profissional muito maior. Eu acredito muito na força da educação, na força dos estudos, para essa evolução constante e maior na vida pessoal e profissional. Então, para que você tenha eficiência nos estudos, como vocês podem acompanhar nos slides, né, é necessário que haja esse esforço, haja esse interesse pelo tema, mas não só isso. Não adianta só você ter essa disposição, esse ânimo, gostar de estudar, se você não tem determinadas técnicas. Então, para se buscar uma eficiência, ou seja, a utilização dos mesmos recursos, materiais de estudo, livros, aulas e tempo de estudo, para que você tenha eficiência para utilizar esses mesmos recursos de uma forma mais proveitosa, você precisa também de algumas técnicas. E aí, a gente passa rapidamente já para a segunda etapa da nossa aula. Se vocês acompanharem os slides, vocês vão ver que existem alguns mitos relacionados ao estudo, né? As pessoas, elas, quando vão estudar, elas imaginam que algumas ocasiões são verdadeiras e que, de fato, não são. E lógico que, consequentemente, isso vai resultar numa qualidade deficiente do estudo. O primeiro mito é que estudar é rápido, né? Ah, não, vou dar uma estudadinha aqui no intervalo do almoço do meu trabalho, e tá tudo certo, vou me capacitar mesmo para essa prova, né? Ou senão, eu vou chegar um pouco antes lá na faculdade, vou sentar ali nas escadas ali com os meus colegas, vou dar uma lidinha enquanto eles batem um papo ali que tá resolvido. Não, isso é um mito. Estudar não é rápido. Estudar precisa de tempo e repetição. Se você não tem tempo para estudar, muito provavelmente o seu estudo não terá qualidade. Você terá um estudo limitado, de qualidade limitada. E mais, você precisa de repetição. Estudar para ativar a memória de longo prazo, que é algo que nós veremos daqui a pouco também nessa aula, exige repetição. Você precisa com frequência estar repetindo aquilo que vem estudando. E lógico, se você precisa repetir, você precisa de mais tempo. Então, esse é o primeiro mito: estudar não é rápido. Você precisa separar um tempo da sua vida para estudar se você quer ser eficiente nos estudos. Segundo, conhecer significa compreender fatos isolados. Bom, então se eu estudar um pouquinho aqui dessa disciplina, agora eu vou estudar um pouquinho dessa outra, vou estudar para essa prova, se eu decorar essa parte aqui que esse professor me falou e essa outra etapa, tá ótimo, eu passo nessa prova. Não, isso não é conhecer, e isso muito provavelmente não vai gerar bons frutos na sua carreira profissional. Conhecer significa relacionar fatos, relacionar informações pretéritas, relacionar um conhecimento anterior. Quanto maior a quantidade de relações que você faz, maior a possibilidade de você gerar o seu próprio conhecimento. Quando você recebe informações e as relaciona com o seu conhecimento pretérito, com o seu conhecimento anterior, você está gerando o seu próprio conhecimento. Para isso é necessário que sejam feitas relações. E essas relações devem ser buscadas a todo momento durante os estudos. Então, sempre que você entrar em contato com um conteúdo novo, com algo novo que o seu professor esteja falando, que você esteja lendo num livro, é necessário que você faça relação com aquilo que você já sabe. E se você não conseguir encontrar aquela relação, você tem que parar o estudo e buscar a relação, porque senão o conhecimento ele não será gerado. Esse é o segundo mito: conhecer significa compreender fatos isolados. Não é verdade. Terceiro mito: existe talento inato para certas disciplinas, né? Ah, não, então eu nasci com uma habilidade ótima para essa disciplina, enquanto essas outras aqui eu não sei. Olha, lógico que vai existir uma predisposição, nós temos diversas inteligências, né? Gardner falou que nós temos diversas inteligências,
E existe uma predisposição realmente para algumas disciplinas? Sim, existe. Mas, em todo caso, você necessita de tempo e prática. E quanto menos predisposição você tiver a uma disciplina, mais tempo e prática você precisa. O que não necessariamente significa que você nunca vai aprender aquela disciplina. Ah, eu nunca vou aprender matemática, eu nunca vou aprender administração financeira orçamentária. Nossa, essa disciplina do professor Gabriel, empreendedorismo, eu nunca vou aprender essa disciplina, a disciplina mais gostosa que tem no curso, né? Eu sou suspeito para falar sobre essa disciplina, sobre empreendedorismo, porque sou eu que ministro ela no Centro Universitário DF, mas é uma disciplina muito gostosa, muito fácil, mas eu já ouvi um aluno falando isso. Nossa, professor, eu tenho uma dificuldade porque eu não consigo compreender essa questão de abrir o seu próprio negócio, de buscar oportunidades. Então, é necessário que você tenha tempo, pratique, reflita, faça relações, como falamos anteriormente. Esse é o terceiro mito. O quarto mito, acompanhando os slides, possa estudar simultaneamente a outras atividades, né? Então, aquela pessoa que ela gosta de entra no ônibus, aí vai estudar ouvindo o iPod, ouvindo a música e falando no WhatsApp, né? Então, hoje em dia, existe uma hiperconstrução de pensamentos. O professor Cury falou isso, o professor Cury, sobre a hiperconstrução de pensamentos no livro Ansiedade dele. E por quê? Porque as pessoas estão conectadas a muitas mídias ao mesmo tempo. É lógico que essa multiplicidade de conexões gera uma redução da produtividade em cada uma dessas conexões. Então, você falar, eu já vi vários alunos falar, mas eu consigo estudar ouvindo música com a TV ligada e batucando na mesa, tamborilando na mesa. Tudo bem, você consegue, mas o fato de você conseguir não necessariamente torna você produtivo naquilo. Você apenas consegue. Então, se você quer ser mais produtivo em algo, o que você precisa? Você precisa fazer exclusivamente naquele momento, principalmente quando se fala de estudo. Então, estudar é uma atividade que deve ser realizada exclusivamente, sem outras atividades em conjunto. Então, finalizei o item 2 aí da nossa aula. Se vocês acompanharem, espero que esteja ficando claro, né? Por quê? Porque, como eu falei, na sala de aula invertida, essa é a grande questão. Agora vocês não estão tendo tempo de interagir comigo, mas quando nos encontrarmos pessoalmente, vocês irão tirar algumas dúvidas, aplicaremos algum desses conhecimentos, na verdade aplicaremos durante toda a disciplina, à medida que estivermos estudando os conhecimentos técnicos da nossa disciplina, eu estarei cobrando essas técnicas de estudo de todos vocês, para que vocês possam utilizá-las e se autoavaliar. Poxa, está sendo eficiente ou não está? E na sala de aula nós faremos isso. Esse é o conceito, então, da sala de aula invertida. Bom, item 3 aí do slide, as condições prévias, né? Então, para estudar, pessoal, não adianta você chegar e falar, vou começar a estudar agora, vou pegar aqui o intervalo, peraí, vou aproveitar 2 horinhas aqui no trabalho, que o serviço ficou mais leve. Não. Isso pode ser feito? Pode. Mas qual a produtividade? Não é grande. Você não vai ter um resultado muito bom com isso. Então, eu vou falar um percentual aqui, que não é um percentual científico, é um percentual, enfim, para exemplificar, para contextualizar, mas é como se você estudasse nos intervalos de algumas atividades, você tivesse um rendimento X, e se você tiver condições prévias, um preparo para estudo, você tivesse um conhecimento 5x, 10x. Então é necessário que você se prepare para estudar, para que suas funções cognitivas tenham um desempenho maior. Primeiro ponto, então, horário de estudo. Você criar uma rotina de estudo é muito importante. Se estudar é fundamental para uma vida mais plena, se você consegue fazer essa identificação e essa relação entre estudo e uma vida com mais possibilidades, você deve criar um horário de estudo. Isso deve ser uma rotina na sua vida, assim como é se alimentar, assim como é trabalhar, assim como é ir para a academia. Você tem que ter um horário de estudo. Mas você tem que ter um local de estudo, se você está acompanhando aí. Se você pode ver, ó, onde que a gente está? A gente está aqui no meu local de estudo. Essa aqui é a minha biblioteca particular. Quem é meu aluno aí, já foi meu aluno, sabe o tanto que eu sou apaixonado por essa biblioteca. Ela tem muita. Aqui tem muita vida dentro desse ambiente. É um ambiente que me estimula.
E você precisa ter o seu local de estudo também. Você precisa reservar. Pode ser um local pequeno, um local reservado, um local amplo, enfim. Mas você precisa ter um local que será o seu local fixo de estudo, certo? Aí uma vez um aluno chegou para mim e falou assim: ah, professor, eu criei um local fixo de estudo lá no meu trabalho, né? Eu falei: pois é, mas lá é o seu local de trabalho ou o seu local de estudo? Aí, só aí que ele percebeu que ele de fato não estava exercendo profissionalmente da forma adequada a função que havia sido contratada. Mas acontece, né? O aprendizado acontece muitas vezes assim. Segundo, você precisa ter condições físicas e mentais para o estudo, né? Então, o aluno trabalhou o dia todo, entrou no trabalho 8, saiu às 18, foi para a faculdade, entrou às 19, saiu às 23, chegou em casa às 23h45, comeu, deu meia-noite, ele fala: agora eu vou estudar. Não preciso, não preciso nem comentar, né, pessoal? É lógico que não vai render. Você precisa estar preparado física e mentalmente. É muito melhor você, se você trabalha meio período e você vai estudar à tarde, é muito melhor você perder meia horinha de sono para se recuperar física e mentalmente e começar os estudos, do que sentar e estudar direto. O seu rendimento vai ser muito maior. A gente tem que saber diferenciar o tempo bruto e o tempo líquido de estudo. Uma hora de estudo é muito relativa. Quais as condições físicas daquela uma hora? Quais são as suas condições mentais? Quais foram as suas condições mentais? Qual foi o seu poder de concentração naquele momento? Você estudou no horário que sempre estuda? O local é no local adequado? Você foi interrompido muitas vezes? Então, isso é importante observar. E também a motivação, né? O quarto item do slide. Por que quero estudar isso? Sempre quando você se deparar com um novo tema para estudo, você deve se perguntar: por que eu quero estudar isso? Agora você está assistindo aí, está me assistindo esse vídeo, e você tem que se perguntar: por que eu estou querendo assistir esse vídeo? Aí o aluno vai falar: porque eu quero passar de ano, né? Porque eu quero o diploma. E é lamentável esse tipo de resposta, né? Muito provavelmente, não sou eu que vou falar, quem vai falar para esse aluno que ele tomou a decisão equivocada vai ser o próprio mercado de trabalho, as próprias situações de vida, que vão mostrar para ele que essa não é a melhor opção. Então, você tem que buscar uma motivação verdadeira, né? Olha, estou estudando agora estratégias e técnicas de estudo, porque eu percebi que eu estudava muito tempo e tinha um desempenho pior que alguns colegas meus que estudavam muito menos. Muito provavelmente eles tinham algumas técnicas, estratégias de estudo melhores que a minha. E por isso que eu quero estudar. Quando você entra com um porquê para tudo, na vida, quando você tem um porquê para fazer algo, você tem uma motivação para aquilo, um direcionamento muito maior. Não só para os estudos, para tudo na vida. É o propósito, é o sentido, né? As pessoas elas precisam de sentido e de propósito. Muitas vezes as pessoas não encontram motivação no trabalho, motivação na vida, porque falta esse sentido, falta esse propósito. Então, para estudar, você também precisa de um sentido e de um propósito. Às vezes eu estou estudando num domingo à tarde, né? Um domingo de manhã, alguns amigos me ligam, me chamam para fazer alguma coisa, eu falo que eu estou estudando, eles não conseguem compreender. Porque o propósito, eles não conseguem compreender, não é o fato de eu estar estudando, eles não conseguem compreender o propósito. Há um propósito para aquilo. Então, o estudo é necessário para que aquele propósito seja buscado. O outro item, acompanhando os slides, é a curiosidade. A curiosidade é vital. Você precisa ter essa postura inquieta de querer compreender, de querer entender, de fazer relações. Isso motiva também. Quando você tem essa postura curiosa, você tem a condição, mais uma condição prévia para estudar. Um outro item aí, a maneira de estudar influencia o gostar ou não gostar de um assunto. Então, a forma como você se estuda vai influenciar se você vai gostar ou não. Se você está praticando um estudo equivocado, sem essas condições que nós estamos falando agora, há muitos anos, é provável que você não goste de estudar. Se você não tem horário de estudo, local de estudo, se você estuda sempre quando está cansado, assim, na última, nos 45 do segundo tempo, né? O aluno, não tem jeito, a prova é amanhã, eu vou estudar agora. Ele não vai gostar de estudar, não tem como. Então, a maneira de estudar vai influenciar se você gosta ou não
de determinado assunto, né? Um erro muito grande que o aluno pode cometer é virar e falar assim, ah, eu odeio matemática, eu odeio matemática financeira, eu odeio estatística. Quando você fala eu odeio, o nosso cérebro ele é esperto, ele vai falar, ah, você odeia? Então tá, então irei odiar esse assunto a partir de agora. E é muito provável que toda vez que você entre em contato com aquele assunto, você não se lembre mais, mas o seu cérebro vai se lembrar e vai falar, não, eu não vou ter um bom rendimento porque eu odeio esse assunto. E aí isso vai se prolongar e é provável que você acabe não gostando dessa disciplina. Vocês estão acompanhando, então, repetindo, nós estamos no slide 5, item 3, e eu finalizo com os 3 aspectos chaves, concentração, atenção e memória, que são aspectos fundamentais para o estudo, né? Então, vocês podem passar para o slide 6. Primeiro, nós precisamos de atenção, né? Atenção é o ato ou efeito de se ocupar de alguém ou algo, é um cuidado, um zelo, uma dedicação. Quando você está atento a algo, você está no presente, você está vivendo o presente. Eu posso estar falando essa aula aqui com vocês e estar imaginando num trabalho que eu vou ter às 13 horas aqui, eu tenho uma reunião às 13, uma viagem que eu tenho amanhã às 22, às 20h30. Então, eu posso estar imaginando uma série de questões e eu não estaria atento à nossa aula. Então, a atenção, o viver o presente, o estar aqui e agora, é uma condição prévia para o estudo. Não adianta você sentar e estudar sem atenção, pensando no seu problema, no gato que pulou do telhado, sei lá, na manifestação que vai ter domingo, enfim, você tem que estar no presente. A concentração é um outro item, que é quando você orienta essa atenção, orienta esse presente e as suas energias para um objeto específico. Nesse caso, o objeto que você está estudando. Então, a concentração é um momento que, além de estar no presente, é como se você focalizasse um pouco mais e aí você pudesse se com um centro, né? A palavra é com um centro. Você pudesse, de uma certa forma, fechar todas as suas energias, toda a sua predisposição para aquele tema, no caso, o objeto do seu estudo. Para que você fique atento e para que você fique concentrado, há um certo tempo. Ninguém vira e fala, a partir de agora estou atento. Não, não existe isso. A pessoa precisa de um certo tempo, um certo trabalho, um certo autoconhecimento para ficar atento em determinado assunto. Precisa até das condições físicas e emocionais que nós falamos anteriormente. Concentrar, mais ainda, você precisa de um certo tempo. Então, aqui entra uma observação importante. Se você está num lugar que tem muitas interrupções, se você está estudando em intervalos, se você está estudando em ambientes que não são adequados, você não vai ter atenção e não vai ter concentração. Compreendeu a importância das condições prévias? Sem atenção e sem concentração, aí a gente chega no terceiro item aí, você não consegue absorver aquelas informações e transformá-las em conhecimento. E não consegue ativar a memória. Memória, como a gente vê no slide 6, ela é dividida em 3, né? Armazenamento de informação sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Enquanto o armazenamento, quase não sai, de informação sensorial, está tratando dessas centenas de sensações que nós estamos tendo agora, qual a temperatura que o seu corpo está sentindo? Qual o tom de voz que eu estou te falando? Qual a luminosidade desse vídeo, a luminosidade do lugar que você está assistindo? Tudo isso está sendo registrado pelo seu corpo, essas informações estão sendo registradas, estão sendo armazenadas rapidamente rapidamente do seu cérebro. Por quê? O seu cérebro recebe, compreende, vou usar uma linguagem superficial, reflete se tem ou não que tomar alguma atitude, senão ele dispensa e aquilo não fica na memória. Isso constantemente vai gerando um esforço, um desgaste muito grande. Depois nós temos a memória de curto prazo, né? Memória de curto prazo é aquela memória, eu adoro dar esse exemplo, né? Quando a gente está numa situação, conversando com alguém, a pessoa vai te dar um telefone. Aí você ouve o telefone, anota no celular. Depois que anotou, sumiu aquele telefone da sua memória. Enquanto você não anotar o telefone,
Ele vai ficar ali na memória. Você está ali concentrado pensando nele. Depois que você anotou, sumiu da sua memória. Essa é a memória de curto prazo. Então, são as situações cotidianas aqui, quando você encontra alguém, alguém toca no assunto, você encontrou alguém na rua, a pessoa pergunta da sua mãe, você fala da sua mãe, lembra que está com alguma questão na sua vida. Quando você se despede daquela pessoa, toda aquela conversa ali praticamente já sumiu da sua memória de curto prazo. E aí, a gente trabalha a memória de longo prazo. Essa é importante para os estudos. Se você não tiver atenção, se você não tiver concentração, se você não tiver essas condições prévias que nós estamos abordando até aqui nos slides 5 e 6 do nosso material, vocês muito provavelmente não ativarão a memória de longo prazo. Se vocês não tiverem repetição, vocês não ativarão a memória de longo prazo. Tudo aquilo que estiver sendo estudado ficará na memória de curto prazo e no armazenamento de informação sensorial. Com toda certeza, muito do que eu já falei até aqui nesse vídeo já foi embora. Ficou na memória de curto prazo ou no armazenamento de informação sensorial e foi embora. E para que você torne isso presente na sua vida, você provavelmente terá que rever esses slides ou rever esse vídeo, estudar ou debater comigo em sala de aula essas questões para que elas entrem para a memória de longo prazo. Ok? Então, temos aí, finalizamos as condições prévias e passamos para o slide 7, que é planejamento, execução e controle dos estudos. Espero que até aqui vocês estejam compreendendo o que nós estamos falando. E, lógico, mais uma vez, repito, em sala de aula nós tiraremos todas as dúvidas e aplicaremos essas questões. Estudar não é simplesmente chegar, sentar, estudar e ler slide, né? Uma coisa que eu falo muito assim para os alunos. Vai chegando a época de prova, o aluno imprime todos os slides de todas as disciplinas, cria uma super apostila, né? E vai lá lendo os slides. Os slides não são material de estudo, né? Os slides eles não têm uma continuidade, uma cadência, uma linearidade. São pensamentos, tópicos soltos que o professor coloca para orientar, para destacar, mas ali não está o conteúdo todo, né? Então, você precisa, de fato, de um planejamento adequado, de qual material será utilizado, você precisa de uma execução correta e de um controle daquilo que esteja sendo feito. Planejar é pensar em como o estudo será feito. Então, como é que eu executarei esse estudo? Como ele será feito? Você vai definir tudo isso antecipadamente para se tornar mais produtivo. Assim como muitos de vocês, antes de começar a semana, planejam a semana, os compromissos, viagens, reuniões, trabalhos, consultas. Vocês definem como será a semana. Então, o estudo também é assim, não é simplesmente acordar e falar, vamos ver o que eu vou estudar hoje, hoje eu vou estudar endomarketing, que é a disciplina lá do professor Gabriel. O professor Gabriel, normalmente as provas dele, os trabalhos dele são muito, muito complexos, muito longos, e eu preciso estudar um pouco dessa disciplina. Ah, não, vou estudar empreendedorismo social, porque é um tema que está em alta, eu gostei. Não, você precisa se planejar, definir prioridades. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós vamos falar é executar, que é o momento que você estuda efetivamente. E, por fim, o controle, que é o momento em que você verifica se o que foi planejado lá atrás está sendo executado corretamente. Se estiver sendo executado corretamente, você prossegue nos estudos. Se você não estiver alcançando os objetivos definidos no planejamento, você corrige a execução. Então, no planejamento, tá aí. Primeiro, você vai definir quais são os seus objetivos. A gente só planeja como a gente vai fazer algo se a gente quiser chegar a algum lugar com aquilo que será feito. Ok? Então, se você quer viajar, se você quer escrever um livro, por exemplo. Eu recentemente lancei um livro sobre empreendedorismo social. Se você não conhece, entra no site o livro mudevoseumundo.com.br. Recentemente eu lancei esse livro sobre empreendedorismo social e eu tinha um objetivo em mente, que era escrever um livro, partir daí para planejar a estrutura do livro, para definir o que seria colocado, o que não seria colocado, porque quando a gente escreve um livro, né, algumas pessoas pensam que a gente coloca ali tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece. Não, você imagina quem será o público daquele livro e você define o que vai colocar e o que não vai colocar. É como essa aula.
Eu não estou falando tudo que eu sei de técnicas e estratégias de estudo. Quando você conversa com alguém sobre determinado assunto que você domina, você não fala tudo que sabe. Você seleciona aquilo que você acha mais importante, mais adequado para aquela situação. Então, no livro também a gente faz isso, a gente seleciona quais as informações irão ali. Então, você define os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Bom, meu objetivo é, desde um objetivo medíocre, usando a palavra forte, medíocre, meu objetivo é só passar nessa disciplina. Ok, você pode ter esse objetivo. Não recomendo que o tenha, porque senão você vai ser mais um entre muitos, né, nesse país que está precisando de pessoas diferenciadas. É um país que hoje está vivendo em crise, né, como vocês percebem, e a crise normalmente ela é mais dura com essa grande massa. As pessoas diferenciadas não sentem tanto a crise, ela é mais dura com a grande massa. E você quer o quê? Ser uma pessoa diferenciada ou você quer fazer parte dessa grande massa? Então, defina seus objetivos de uma forma ousada. Não, o meu objetivo é abrir o meu próprio negócio. O meu objetivo é passar num bom concurso público. Não, o meu objetivo é trabalhar na melhor organização do Distrito Federal, numa grande multinacional que tenha responsabilidade social. Você define o seu objetivo. Qual é o seu objetivo com aquele estudo? Definido, você vai verificar a quantidade de conteúdo que tem. Como vocês estão acompanhando aí, tem 7, slide 7, item 2, qual a quantidade de conteúdo que eu tenho que estudar? Então, está lá para passar num concurso, você tem uma quantidade X. Para passar na disciplina, você tem uma quantidade Y. Para abrir uma empresa, você tem uma quantidade XY. E por aí vai. Você vai ter uma noção ampla de toda a quantidade de conteúdo necessária para o estudo. Ok. Eu tenho um livro para estudar, eu tenho 2 aulas online para serem feitas, eu tenho 2 conjuntos de slides para serem detalhados, tenho 2 resenhas para serem feitas. Okay. Você verificou a quantidade de conteúdo. Aí você vai para o item 3. Qual a carga horária necessária que eu preciso para estudar essa quantidade de conteúdo e qual a carga horária que eu tenho disponível? Vocês podem perceber que existe uma restrição aí entre quantidade e tempo. Perdão, qualidade e tempo. Você pode ter uma carga horária necessária para estudar tudo isso bem feito de 20 horas, mas você só vai ter disponível 10, um exemplo. Então você vai ter que adequar. Ou você tem a carga horária necessária 20 horas, você tem disponível 20 horas, que é o ideal, a situação ideal. Então, você vai utilizar. Sabendo disso, você vai planejar, vai fazer o seu planejamento diário, semanal e mensal de estudos. Eu preciso de 20 horas para estudar todo aquele conteúdo, então eu vou estudar 1 hora por dia durante 20 dias. Um exemplo, para ficar claro. E, repito, não usar as palavras odeio, difícil, bloqueio, dificuldade, porque elas realmente vão criar dificuldade, bloqueios. São terríveis essas palavras. O nosso cérebro, lembra dele? Eu falei ali atrás? Ele é terrível. Ele com certeza vai fazer questão de criar esses bloqueios. Durante o planejamento, esqueça essas palavras. Aliás, durante todos os estudos. Ok, definiu os objetivos. Definiu a quantidade de conteúdo. Definiu a carga horária necessária para estudar esse conteúdo. A carga horária disponível que você tem. Planejou dia, semana e mês, você criou um mapa de estudos. Um mapa de estudos. Aí, pessoal, passando para o slide 8, você vai começar a estudar. Vocês acharam que nunca ia chegar essa hora, né? Aí tem que estudar, professor. Pensei que era só planejar, pensar sobre os estudos e tal, mas eu tenho realmente que estudar? Pois é, a gente chegou nesse momento, é o momento de estudar. Na execução, como vê aí no slide 8, você vai deixar todo o seu material ao alcance. Eu não tenho como eu filmar aqui a minha mesa de estudos, eu estou na minha mesa de estudos, então é uma mesa grande, eu utilizo ela tem uma divisão, então de um lado eu tenho todo o material necessário para criação, quando eu estou fazendo atividade de criação, como escrever, eu tenho um blog que eu escrevo, meu blog pessoal, eu tenho meu blog de empreendedoria social, tem o livro, tem outros projetos, e tem um outro lado que é o que eu executo. Né? Eu tenho essa estratégia, mas está tudo ao meu alcance. Se eu estiver conversando aqui com você, precisar de uma caneta, se eu precisar de um caderno, se eu precisar de um livro X, se eu precisar de um post-it, está tudo aqui ao meu alcance. Então você vai deixar tudo ao seu alcance, por quê? Porque você não pode interromper seu estudo durante a execução. Lembra do que nós conversamos? Se você interromper, você vai interromper a sua atenção,
vai interromper sua concentração, consequentemente você vai dificultar a sua memória, vai, perdão, prejudicar a sua memória e o resultado do estudo não vai ser tão bom quanto você imagina. Tem aí um acrônimo SCS, né, no slide 8, alternar entre simples, complexo e simples. Quando você criou o seu mapa de estudos, você vai ter diversas disciplinas para estudar. É muito difícil, dificilmente você terá só uma disciplina para estudar na sua vida, né? Ah, hoje eu estou estudando só inglês. Não, provavelmente você estará fazendo inglês, você também estará na faculdade. Depois, se estiver na pós-graduação, você vai ter 2, 3 disciplinas. Se tiver entrar no mestrado, e por aí vai. Então, o que é recomendado? Você vai alternar um tempo estudando uma simples, um tempo estudando uma complexa, depois um tempo estudando uma simples. Ah, eu tenho por manhã 3 horas de estudo. Ok, eu vou estudar 45 minutos uma disciplina simples, um exemplo, tá ok, pessoal? Essa divisão de tempo é muito relativa, ela pode ser montada de diversas formas. Eu vou estudar 45 minutos uma simples, porque no início do estudo, eu preciso de uma disciplina simples. Aquela que eu tenha mais vocação, aquela que eu já tenha, vocação não, mas aquela que eu já tenho um tempo maior de dedicação. Então, começo com ela. Depois, vou para uma complexa, uma disciplina que eu tenho mais uma certa dificuldade, uma disciplina que eu estou começando agora, porque eu já tenho um aquecimento da simples, estudei 45 minutos. Ah, perdão, esqueci. Fiz um intervalo. Os intervalos são muito importantes. Você não pode chegar até um momento saturado do estudo, porque aí já era, você vai largar. Então, estuda antes de enjoar. Quando deu o tempo que você está quase para enjoar, faz o intervalo. Eu gosto de brincar com os meus alunos, né? Se dá uma recompensa, né? Igual cachorrinho, né? Eu tenho uma cachorrinha aqui chamada Lisbela, e a Lisbela ela funciona na base da recompensa, né? Ela faz tudo, ela até se cobre, é um cachorro que vai dormir, ela pega a coberta dela, ela se cobre, parece filme. Já tô para levar ela no Faustão já, pessoal. Qualquer dia eu vou procurar um programa aí para me entrevistar juntamente com a Lisbela. Mas é na base da recompensa, né? Ela vai lá e ganha um biscoitinho, enfim. Então, se você está se dedicando, se você está cumprindo aquilo que foi planejado, se recompense. Para um tempo, dê 15 minutos de uma outra atividade, uma atividade que não exija concentração, entre numa rede social, ouça uma música, liga um pouco a televisão, toma um banho, tira uma soneca de 15 minutos, faça uma atividade que exige um outro tipo de pensamento, que não exige esse pensamento concentrado, focado, e sim um pensamento mais amplo, mais relaxado, tão sem compromisso. Aqui você vai estar fazendo um esforço muito grande para estudar. Continuando, pessoal, então nós temos aí, depois a volta à disciplina simples, porque você vai ter feito um esforço muito grande no estudo da disciplina complexa, e aí na sequência você vai para a disciplina simples. Aí chegamos no item 3 do slide 8, intervalo entre cada hora e meia de estudo, a importância do intervalo, né? O meu pai, que também é professor, e ele é médico, é professor de medicina, ele trabalha muito isso em algumas suas aulas, né? Isso é cientificamente comprovado, os intervalos são importantes. Antes de você chegar num pico de saturação, é como o exercício físico, né? Se você está fazendo um exercício físico com intensidade, você precisa dos intervalos. São nos intervalos que o seu corpo vai responder, vai se recuperar. Se for musculação, que os músculos irão crescer. E nos estudos, a mesma coisa, você precisa do intervalo. E a quarta dica aí do momento da execução, né? Diversificar as disciplinas, para que você busque ativar diferentes áreas do cérebro. Então, eu estou estudando agora estatística. Ok, estudei 45 minutos de estatística, 15 minutos de intervalo, agora eu vou partir para uma outra disciplina, sociologia. Perceba que uma disciplina está falando, uma disciplina ciências sociais, uma outra disciplina ciências exatas. Então, você tem ali uma diferença muito grande do esforço, do tipo de atenção, do tipo de concentração, do desenvolvimento dos estudos. Então, busque diversificar, porque isso também é uma técnica eficiente nos estudos. E aí a gente vai para o slide 9, pessoal. Planejamento, execução e controle. Controle, você vai avaliar sua produtividade, né? Ou seja, a carga planejada que eu planejei lá atrás está sendo realmente cumprida? Então, planejei que eu estudar 20 horas, eu estou realmente estudando 20 horas? Ou surgiu um imprevisto nesse dia, surgiu um compromisso nesse tal dia? No final da semana ali, você vai levantar de 8 horas que eram para serem estudadas, você estudou 4. Essas horas vão ter que ser recompensadas, não vão?
Lembra que lá atrás você planejou que era necessário 8 horas, 20 horas? Se você planejou 20 horas, se você planejou 8 horas e só estudou 4, você vai ter que compensar isso na próxima semana. Se tiver tempo, né? Porque às vezes a prova já é na segunda-feira e aí, meu amigo, o seu planejamento, a sua execução foi equivocada. Sinto lhe informar que você vai ter que compensar isso aí no seu fim de semana. Mas isso não vai acontecer, o objetivo dessa aula é justamente esse, né? Evitar esse tipo de equívoco. Então, verificou, está sendo cumprida, está sendo planejado, o que foi planejado, permaneço. Não foi cumprido o que foi planejado, corrige. Outra coisa, o conteúdo planejado. Aliás, antes disso, voltando para a carga planejada e carga cumprida, faça um teste quando você estiver estudando, nos primeiros dias e meses que forem fazer o tempo, que forem marcar o tempo, busquem cronometrar o tempo de estudo e toda vez que vocês pararem, vocês pausem o cronômetro, você pausa o cronômetro e quando voltar você retoma a contagem. Vocês vão ver que perdemos muito tempo com as besteiras. Daí a importância de você estar com tudo próximo, água, né? Porque é terrível. Quando você começa a estudar, você sentou para estudar e você fala, rapaz, vontade de ir no banheiro, aí levanta e vai lá no banheiro. Aí passa um tempo, passa 5 minutos, aí começa, quando você está concentrando, rapaz, deu uma sede, peraí, eu vou pegar uma água. Você vai lá, pega uma água, mais 5 minutos, foi embora, voltou. Sentou e você fala, não, agora vai, agora chega, né? Vamos nessa, porque a prova está chegando aí, eu tenho que me formar, vou ter uma entrevista de emprego. Aí sentou, começou a estudar, tá? Na hora que você está ali concentrado, você fala, rapaz, essa fome, estou desde manhã sem comer, peraí que eu vou comer alguma coisa. Vai preparando. Quando você vê, passou uma hora e você não estudou praticamente nada. Então, faça esse teste, comece a cronometrar o tempo dos intervalos, você vai ver que os intervalos atrapalham e muitos estudos. Recentemente criaram, aliás, tem vários já aplicativos que calculam o tempo que você perde nas redes sociais no smartphone, né? E aí eu fiquei chocado quando eu instalei isso no meu celular. Eu falei, meu Deus do céu, quanto tempo que eu perdia no Facebook, no WhatsApp. Aí eu falei, não, peraí, vou ter que corrigir isso. Com os estudos é a mesma coisa. As tentações são enormes, né, pessoal? Você está em casa, tá aquele sofazinho gostoso, dia frio, tá ali só te chamando, você sentado lá estudando, né? Tá passando um programa que você gosta, ou senão, pô, tem alguém fazendo uma comida bacana ali na cozinha, aquela coisa e tal. Bom, as tentações são grandes. Então, é importante que você foque realmente, tenha todo o material próximo, evite interrupções e se começar a interromper, comece a cronometrar. Porque aí, quando você descobrir o tanto de tempo que perde com essas interrupções, é muito provável que você as elimine dos estudos. Continuando no slide 9, então a gente tem conteúdo planejado e conteúdo assimilado. Você pode planejar estudar um conteúdo em 20 horas. Você imaginou que seriam necessárias 20 horas, mas você viu que 20 horas você não assimilou o conteúdo. Adianta? Tem gente que estuda, vai passando, ó, tenho 20 páginas, 40 páginas, eu tenho que ler as 40 páginas em uma hora. Não interessa se eu vou assimilar, se eu não vou, eu tenho que ler. Isso não é estudar. Isso é brincar de estudar. Estudar é quando você realmente chega no final e sabe responder, né? Às vezes eu pergunto em sala de aula para o aluno, vem cá, dê um exemplo, aliás, fale um pouco sobre empreendedorismo. Professor, eu sei o que é empreendedorismo, só não sei falar. É porque não sabe, você precisa falar. Você precisa saber expressar se você tem um conhecimento. Se você não consegue expressar um conhecimento que tem, a probabilidade é que você não tenha aquele conhecimento ou tenha de uma forma superficial ou de uma forma equivocada. Então, verificar. Ou ainda uma segunda opção, uma segunda hipótese. Você planeja 2 horas de estudo e durante essas 2 horas de estudo, você verifica que elas não são necessárias, que em 1 hora você assimilou. Você tem 1 hora ali, ou para já iniciar o estudo de outra disciplina e ficar livre lá na frente, que é o que eu normalmente faria, ou para utilizar aquela 1 hora ali para outra coisa, como uma recompensa, né? Quem é viciado no WhatsApp aí, né? Hoje são aqueles milhares de grupos, né? Todo dia que a gente acorda, a gente está dentro de um grupo novo, né? Hoje mesmo eu acordei, tinha me colocado num grupo lá de uma viagem que vão fazer não sei aonde. Aí até você entender quem está ali naquele grupo, o que está acontecendo e tal, já tem 300 mensagens lá. É terrível, né? Essa história de WhatsApp. Mas ele fez uma atualização interessante. Não sei se vocês acompanharam o WhatsApp agora, que você cria um padrão e não recebe mais notificação de grupo algum. É bom demais isso, bom demais. Só emergência mesmo, só quando a pessoa quiser falar com você pessoalmente.
Se for deixar, né, pessoal, a gente passa o dia nessas redes sociais, porque é gostoso bater papo. O WhatsApp é como sentar na mesa de casa, grupo da família. É como você sentar ali no domingo e ficar todo mundo falando besteira, aquelas besteiras que a gente fala no domingo, que se diverte, conta piada. Grupo dos amigos, mesma coisa, né? Como a gente senta e tal, reúne os amigos, fica batendo papo, falando besteira, contando. É a mesma coisa. Então, o WhatsApp é como se você vivesse eternamente ali no lazer, né? Ou no trabalho, grupo do trabalho. O pessoal está ali o dia todo falando, é como se você vivesse o tempo todo trabalhando. Então, você precisa saber gerenciar, administrar muito a realidade, né, o seu presente com aquilo que está acontecendo virtualmente. Estou falando que o WhatsApp é ruim, não. Eu adoro o WhatsApp, é uma ferramenta muito boa. Mas, assim como qualquer outra ferramenta, você tem que saber utilizá-la. Assim como o Facebook, você tem que saber como utilizá-la. Assim como um computador, você tem que saber como utilizar. E meus alunos estão acostumados já com essas digressões, né, que eu começo a fazer alguns comentários assim, de alguns assuntos aí de é, cultura popular contemporânea, né, ou seja, falando sobre besteira, sobre nada. Vamos retomar aqui nossa aula. E aí a gente chega no controle, a importância das revisões constantes, pessoal. Revisões constantes, elas, atenção nesse momento, mais do que vocês já estão dando, agora vocês já sabem o que é atenção. Anotem, rabisquem revisões constantes. São as revisões que irão garantir que você ative a memória a longo prazo. Então, você, durante os estudos, vai estar fazendo notas, vai estar sublinhando, fará resumos, mapas mentais, já falaremos de todas essas técnicas. Depois, quando você for revisar, rever o material, você não vai estudar tudo de novo. Você vai estudar as notas, os sublinhados, os resumos, os mapas mentais. Passou 3 dias, estudou de novo. Passou uma semana, estudou de novo. Passou um mês, estudou de novo. Com alguns intervalos, você colocou esse conteúdo na memória de longo prazo. Lá na frente você vai se lembrar disso. Ou lá na frente, se você 3 anos depois, se você tiver contato, você recapitula tudo aqui. Então, as revisões são muito importantes. Elas que irão garantir o que você atinja os seus objetivos definidos lá atrás, como falamos. Até aqui está tranquilo? Vamos passar para o slide 10, leitura e análise. Então, quando você for... a leitura é uma das principais ferramentas, né, que existem aí para o estudo. Quando você tem acesso ao material escrito, você está tendo acesso a um conhecimento explicitado por uma outra pessoa de uma forma ordenada, organizada, e isso é uma das principais ferramentas aí que nós temos para estudar. Eu sou apaixonado pela leitura, gosto muito de ler, às vezes leio, acho que às vezes as pessoas até reclamam, nossa, mas você está lendo muitos livros há muito tempo, né? As pessoas que me conhecem, né? Vamos fazer outras coisas, mas é porque eu tenho essa curiosidade que a gente falou lá atrás, né? Eu tenho essa vontade de estudar, essa relação com o saber, com o conhecer, não só o saber, por conhecer, mas para aplicar na vida, para trazer esse conhecimento para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Então, a leitura, como vocês podem ver aí, ela vai ter sempre 2 pontos muito importantes. Um é a velocidade e o outro é a compreensão. Pensem um pouco agora. Diferença entre velocidade na leitura e compreensão. Tem gente que lê muito rápido e não compreende nada. Tem gente que lê muito devagar e compreende tudo. O que você vai ter que aprender? E só se aprende lendo. Né? Em primeiro lugar, você tem que ler. Né? Porque tem o cara que nem lê. Né? Então, não vai falar de velocidade de compreensão. Teve um aluno que uma vez chegou para mim, eu fiquei muito emocionado. Né? Ele chegou e falou assim, professor Gabriel, chegou o fim de ano e eu quero doar diversos livros lá que eu tenho lá em casa, da minha biblioteca. Eu acho que a gente tem que multiplicar a leitura, temos que estimular a leitura no nosso país, está faltando leitura entre os brasileiros. Eu fiquei muito feliz, né? E eu quero, professor, que o senhor me indique algum lugar para eu doar esses livros. Eu falei, olha, que livros são, né? Qual o tema desses livros? Aí ele falou, são livros diversos. Me dá um exemplo aí de um deles. Professor, não sei muito. Eu falei, como você não sabe? Professor, porque eu não li, eu vou doar porque eu não li. Aí eu falei assim, bom, então, né, é complicado nesse caso, né? Vamos doar, vamos ajudar e contribuir, mas vamos ler também, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ler. Você
precisa ajustar durante a sua leitura a sua velocidade, para que você tenha um desempenho maior, juntamente com a sua compreensão. Essa habilidade só vai surgir com a prática, só com a leitura. Então, não adianta ler muito rápido se você lá no final não consegue falar sobre o que for o texto. Né? Tem aquele cara que está lendo, passa uma página, lê, passa uma outra, lê. Chegou na terceira página, ele esqueceu o que leu nas duas anteriores. Volta tudo para ler novamente. Então, é porque não está tendo compreensão, não está tendo atenção, não está tendo concentração. Então, trabalhar velocidade e compreensão. Tipos de leitura. Então, eu apresento aí vários tipos de leitura. Né? Ler não é sempre a mesma coisa. Isso é um outro problema sério. Né? Tem um caso da minha aluna que pediu uma indicação de um livro de marketing para estudar. Eu indiquei o livro do Kotler para ela, Administração de Marketing, que é o livro base aí de toda graduação em administração e marketing. Ela pegou o livro e foi para as férias dela e foi ler o livro na praia. Então, na semana seguinte, no semestre seguinte, ela me procurou e falou: professor, muito difícil carregar aquele livro na praia, aquelas páginas grandes, enormes, tem que passar uma e outra e tal. E acabou que ela não gostou. Por quê? Porque ela utilizou a leitura errada. A leitura de estudo, que é essa última aí no slide número 10, ela é uma leitura que exige todo esse processo, esse trabalho que nós estamos falando até agora. Você precisa sentar, precisa fazer anotações, sublinhar, comentários, resumir ao final, se perguntar no início, responder a perguntas ao final. Diferente da leitura global de informação geral, que é aquela quando você está ali lendo, sei lá, um panfleto na rua e te dá um panfleto falando das férias. Essa é uma leitura de informação geral, global, não envolve muito esforço da sua parte. Diferente da leitura seletiva de reconhecimento, você vai buscando algum conteúdo específico num texto. Leitura crítica, né, que você busca contrapor o ponto de vista do autor que você está lendo. A leitura literária ou estética, que você busca a beleza nas palavras, na forma como o texto é construído, na história por trás dele. Leitura recreativa, né, ou de passatempo, quando você está lendo ali uma revista Tititi, né? Não sei se você assina a revista Tititi, é contigo. Às vezes você está lá lendo a sua Tititi e é uma leitura recreativa de passatempo. Ou uma leitura mais reflexiva, meditativa, quando você está lendo aí um livro de filosofia, um livro de alguma religião, que você precisa refletir e meditar sobre aquilo. E existem algumas pseudo-leituras, né, que são os rastreamentos, localização, que não são de fato leituras, você só busca encontrar alguma coisa ali no texto, localizar ou rastrear pontos principais. Então, muito atento, né, sempre que se você for colocar numa atitude de leitura, você identificar qual o tipo de leitura que será feita para se preparar para ela e executá-la corretamente. No nosso caso específico, é a leitura de estudo, e é essa leitura de estudo que exige tudo isso que nós estamos falando. Ninguém vai estudar na praia com água de coco ao lado, batendo aquele solzão bacana, com óculos escuro, melando o livro de protetor solar. Não, a leitura de estudo exige todo esse preparo aí que nós conversamos. E aí, meus senhores, vocês vão aí para o slide número 11, que explica a questão da leitura de estudo, né? Que fala o que o autor quer dizer. Isso é uma leitura ativa, né? Eu não simplesmente sento e começo a ler. Eu estou o tempo todo me questionando. Lembra lá no início, fazendo relações. Bom, o que o autor, qual o objetivo do autor? Onde isso se aplica na minha vida profissional? Onde isso se aplica na situação que eu pretendo atuar? É uma leitura que você atua ali com o autor. É uma conversa, um diálogo. É como se fosse um diálogo. Ó, imagine a seguinte situação. Você encontra um amigo seu, só o seu amigo fala. Segunda situação, você encontra um amigo seu, ele te conta uma história, você questiona aquela história, aí ele explica mais um pouco sobre a história, aí você enfim, pergunta por que ele tomou aquela iniciativa, você vai construindo. Nas duas situações, qual é aquela que você se lembrará mais no futuro? A primeira, que você somente ouviu o que ele falou, ou a segunda, que você conversou, dialogou com ele, buscou entender um pouco do que aconteceu? Lógico que é a segunda. A mesma coisa com a leitura. A leitura precisa ter essa postura ativa do leitor. E aí você vai analisar as ideias expostas, vai criar relações, as aplicações delas o tempo todo. O tempo todo que eu estou falando aqui, isso não é uma leitura, isso é uma aula, mas o tempo todo você tem que criar relações com o seu cotidiano de estudo, você tem que criar aplicações imediatas disso que nós estamos falando.
Terceiro item do slide 11, eu falo da desconstrução do texto e a reconstrução. O que é periférico no texto que você está lendo? O que é essencial? O texto vai ser formado ali de 20, 30 páginas. O que é essencial para a sua atividade profissional? O que é essencial para a sua vida pessoal? O que é essencial para o seu futuro? O que é essencial para essa disciplina? O que é essencial para esse curso? E o que é periférico? É importante saber isso. E aí você vai fazer essa leitura, vai fazer essa desconstrução do texto para depois reconstruí-lo em algum resumo, esquema, mapa mental. Lembre-se que essa reconstrução com aquilo que é essencial vai ser a que você vai utilizar para os estudos futuros. Para quê? Para ativar a memória de longo prazo. Ok? Então é muito importante essa reconstrução. Recomendo que na desconstrução você primeiro faça uma leitura exploratória, que não é a leitura de estudo. Então você vai, primeiro, né, pegar uma contracapa, orelha. Pessoal, vou falar um pouco sobre isso, né? A gente conhece, às vezes, a habilidade de leitura das pessoas a partir da intimidade que elas têm com o livro, né? Você entrega entrega na mão da pessoa um livro e ela vai se comportar de alguma forma com aquele livro na mão e você vai ver, bom, essa pessoa tem ou não tem intimidade. Estou com o livro na mão aqui, ó, Desenho para Leigos, né? Esse livro não tem nada a ver com a nossa disciplina, né? Vocês vão imaginar, por que o professor Gabriel está com um livro de desenho para leigos, né? Quem é meu aluno, já foi meu aluno, já sabe, né? Os desenhos que eu faço no quadro são desenhos muito bem elaborados. E aí, para eles se tornarem mais elaborados, eu comprei esse livro aqui. Estou praticando agora o desenho. Espero poder atender as expectativas dos meus alunos, aí elaborando melhores desenhos. Então, voltando para a nossa aula, na leitura exploratória, a gente vai começar olhando o que? A contracapa do livro. E aí você vai dar uma lida, vai falar sobre o que o livro fala, depois você vai ver as orelhas, que é um aprofundamento da contracapa, depois, ó, sumário, que é a estrutura do livro, tá logo no início, parte 1, você pode desenhar, Gabriel, você pode desenhar no quadro, tenha fé. Parte 2, exercitando habilidades básicas. Olha, vendo como artista a importância de desenhar é você saber ver primeiro. Para você reproduzir, você precisa ver. Aí eu estou começando a compreender a estrutura do livro. Leio a introdução, vejo os títulos e subtítulos. Eu fiz a leitura exploratória nesse caso. A partir daí eu posso me aprofundar naquilo que é importante. Posso reconstruir, posso ler e me aprofundar naquilo que eu vou necessitar reconstruir lá na frente. Como é que você vai desconstruir antes de reconstruir? Você vai sublinhar, grifar e anotar na margem tudo aquilo que é importante. Sublinhar e grifar o que é importante, e as notas de margem serão o diálogo que você está fazendo com a leitura. Então você está lá lendo, por exemplo, falando que os negócios sociais são uma possibilidade de impacto na sociedade atual. Os negócios sociais podem atuar como um complemento às outras ações de empreendedorismo social. Aí você leu isso no texto, você vai lá fazer uma nota na margem falando, eu conheço um exemplo que é o negócio social tal, ele realmente faz isso porque ele faz dessa forma e complementou, enfim, desse jeito. Então, você desconstruiu, você comentou, você dialogou com o texto, você começou a criar o seu conhecimento. E na quarta etapa, você vai reconstruir, você vai fazer um resumo ou um esquema com o que foi sublinhado, com o que foi grifado e com as notas de margem do livro que foi feito. Bom, análise. Slide 12, né? Então a gente terminou aí, pessoal, slide 11, leitura de estudo, e aí eu falo um pouco agora da análise, né? Como analisar um texto, né? Então você está lá vendo o texto e tem uma frase muito bacana aqui que eu tirei de uma aula da professora Lúcia Maia, minha querida professora Lúcia Maia, que já me ensinou estratégias e técnicas de estudo muito bem, e ela passou essa frase bela dessa filósofa, né? Se você gosta do livro limpo, compre 2. Um para decorar a estante e outro para tomar vida sobre as mãos. Isso é um assunto polêmico. Tem gente que não gosta de rabiscar livro. Eu acho que o livro tem que ser rabiscado. O livro ele vai ganhar uma nova vida, como bem falou a Adélia.
nessa frase, né? Ele vai ganhar vida na sua mão. Você vai construir o seu próprio conhecimento naquele livro quando você sublinhar ou grifá-lo, né? Então, a técnica de sublinhar não vai substituir as anotações, e sim complementá-las, porque quando você sublinha, olha a diferença. Você destaca aquilo que o autor colocou e que você acha mais importante, que você acha importante. Quando você anota, você coloca um conhecimento, você expressa um conhecimento seu. Sublinhar aquilo que um conhecimento do autor que você considerou importante. Anotar já é um conhecimento seu gerado a partir do seu contato com o conhecimento que o autor, com a informação que o autor lhe passou. Deve-se ser econômico na hora de sublinhar, né? Somente as ideias principais. Não sei, circula uma imagem aí na internet de um cara que está lá estudando para a prova. Vai estar as páginas todas amarelas, né? Daquele marca-texto e tal. O cara marcou tudo porque na cabeça dele tudo é importante. Muito provavelmente ele não tem algumas dessas técnicas que nós estamos conversando aqui agora. Então, vamos ser econômicos e realmente sublinhar somente as ideias principais. São elas que você irá utilizar para reconstruir o seu texto, né? Algumas dicas rápidas, só sublinhe livros próprios, é óbvio, né? Tem gente que pega livro na biblioteca e começa a sublinhar, rabiscar e tal, e aí o outro colega vai estudar e começa a conversar, dialogar com o estudo do outro. Então, assim, vamos evitar só sublinhar livros próprios. Por isso que eu recomendo que você compre o seu livro, faça a sua biblioteca pessoal, que seja uma biblioteca física, que seja uma biblioteca digital também. Eu sou muito fã do Kindle, então tem essa biblioteca aqui, tem uma digital também do Kindle, que hoje é a minha outra paixão. Pessoal, meus alunos dizem que eu ganho alguma comissão da Amazon, né, de tanto que eu falo desse Kindle. Mas realmente é fantástico. A Amazon é fantástica, ela vende os livros mais baratos do Brasil, tanto os digitais quanto os físicos. Recomendo muito. E eu só vou sublinhar aqueles livros que são meus. Vou usar cores para cada tipo de ideia. Então, por exemplo, quando eu tenho exceções nos textos que eu estou estudando, eu sublinho em vermelho. Quando são ideias principais, amarelo. Títulos e subtítulos, em verde. Então, eu já criei algum esquema com as cores. De forma que, quando eu entrar em contato com aquele texto, eu não preciso lê-lo todo novamente. Eu vou direto nos pontos principais ali que eu já sublinhei, e com a direção que as cores me deram ali com o trabalho que foi feito anteriormente. Bom, diferenciar linhas, né? Então, às vezes eu sublinho com uma linha só, com grafite, ou com duas linhas, né? Mais importante, duas linhas. Uma linha, pouco menos importante. Utilizo outros sinais de marcas, asterisco, né? Não é asterístico não, tá, pessoal? O pessoal fala lá em Minas asterístico. Não é todo mundo de Minas também não, né, minha gente? Algumas pessoas, eu já ouvi falar, asterístico. Não é asterístico, é asterisco. Então, coloca um asterisco lá, coloca um hashtag, né? Agora tudo é hashtag, né? Coloca um hashtag lá. Né? Eu chamava de jogo da velha, né? Na minha época era jogo da velha isso aí. Na minha época, né? Eu tô ficando velho. Quando a pessoa começa a falar isso, na minha época é porque ela tá ficando velha. Na minha época era jogo da velha, hoje é hashtag. Então, o hashtag ali significa, por exemplo, que aquilo ali é um ponto fundamental. E o asterisco significa que aquilo ali é algo que merece uma reflexão maior. Ou é algo que você já viu em outra obra e que quer comparar. Então, você vai criando seus sinais, faz enquadramento, círculo, seta, sublinha na vertical, dados entre colchetes. Eu faço muito isso, né? Eu tenho uma dificuldade grande de para aprender nomes e datas. Isso é terrível, né? Porque você está, às vezes, estudando um texto que está fazendo uma comparação entre autores, ou lendo um romance grande, o romance tem 300 personagens, para mim, olha, eu fico desesperado quando eu começo a ver personagem atrás de personagem, porque eu vou começar a esquecer os nomes. Então, eu gosto muito de colocar os dados, os números, ano, por exemplo, de surgimento de algo, nome de um personagem entre colchete, para depois eu consultar rápido e não esquecer. Então, você vai criar o seu método de analisar o texto para desconstruí-lo e reconstruí-lo depois dentro do que eu falei. Bom, slide 14 aí, pessoal. Fiquem firmes aí, nós já estamos terminando. Acredito que em 15, 20 minutinhos esse vídeo termina. Toma uma aguinha, dá uma pausa, dá um intervalo. Como eu falei, estudar exige pausas, exige intervalos. Então, não tenha pressa para concluir. Esquemas, falar em água, né? Vou tomar uma água aqui também, porque ninguém é de ferro.
Slide 14, né, o que não é resumo, transcrição de textos ou copia e cola, né? Está sendo um problema gravíssimo hoje, né, nas universidades. E na internet, né, a questão da cópia. Meu Deus do céu, as pessoas copiam, copiam, copiam. No meu site, num dos meus sites, mudevocêomundo.com.br, né? Eu tenho lá Quem Sou Eu, uma página lá chamada Quem Sou Eu, e aí eu falo o que eu acredito, quais são as minhas crenças, por que eu acho que o empreendedorismo social é importante. E incrível, depois de 6 meses, eu entrei no site de uma empresa muito famosa, uma startup brasileira muito famosa, e ela copiou meu texto, literalmente, adaptando para a realidade dela, né? A expressão, os nuances, a forma como eu abordo, incrível. Então, assim, isso é um problema sério hoje, né? E a gente vê isso. As pessoas copiam, acham que podem copiar. Isso não é resumo, né? Resumir é um momento que você consegue expressar os principais pontos, aspectos de um texto. Você consegue expressar a sua macroestrutura, né? As suas partes, as suas etapas, e aquilo que é de mais importante, de mais tocante, lógico que no contexto de uma ideia principal. Então, resumo, você pode ter um resumo textual, né, que quando você escreve, você pode ter um resumo esquemático, que eu tenho, né, um exemplo de um resumo esquemático. Você pode criar um gráfico também, né, que é muito eficiente. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, né, eu acho as imagens que ajudam muito, os esquemas me ajudam muito nos estudos. Então, você pode resumir textos dessa forma, não precisa resumir escrevendo. Não sei que o professor Gabriel te peça. Faça um resumo escrevendo. Muito provavelmente eu vou querer trabalhar não só a parte técnica, mas sua habilidade de se expressar também por meio da palavra escrita. Aí, nesse caso, você faz. Se não, se for só para estudar, você pode ter que fazer o resumo aí esquemático. Então, nós temos alguns tipos de resenha também, né? Então, outro problema grave, né? Pede para o aluno fazer uma resenha, o que ele faz? Um resumo. Resumo não é resenha. Resumo não é resenha. Então, existem alguns tipos de resenha, né? E nós vamos falar agora sobre a resenha acadêmica crítica, principalmente, mas você tem a descritiva, que seria o resumo, a acadêmica temática, mas a resenha tem uma diferença muito grande em relação ao resumo. Para fazer ambas, né, ou a resenha ou o resumo, você tem que, primeiro, fazer uma leitura exploratória. Um outro problema, né? A pessoa quer fazer o resumo, a resenha ao mesmo tempo em que está lendo. Né? Lê o primeiro parágrafo, escreve aqui. Lê, escreve, lê, escreve, lê, digita, lê, digita. Não, você lê, leitura exploratória, leitura aprofundada, coleta notas, grifos, sublinhados, faz seu comentário, depois faz aquela resenha. Teve um professor meu, um professor que me marcou muito, né? O professor Jorge Araújo, querido Jorge Araújo, famoso lá no centro universitário. Ele uma vez chegou para mim e pediu para eu fazer ele me orientou meu trabalho de conclusão de curso de graduação, e ele pediu para eu fazer uma resenha de um texto. E ele passou essa resenha para os alunos, né? Foi bacana, todo mundo leu aquela coisa toda. E aí depois pessoal, só começa a resenha quando autorizar. Aí olhou para a sala, todo mundo já terminou a leitura para começar a resenha, todo mundo, sim, senhor professor, ok, podem começar a resenha. Ato contínuo, o que os alunos fizeram? Abriram o caderno, botaram o texto do lado para começar a resenha. O que ele fez? Recolheu todos os textos de nossas mãos. Isso foi muito marcante para mim, porque me mostrou a importância da atenção e da concentração durante a leitura, da independência do texto para a criação da resenha, para não copiar partes, para não se utilizar muito do pensamento do autor, da forma como o autor escreve, e se você conseguir desenvolver a essência do texto, expressar a essência do texto por meio da forma como você pensa, como você visualizou, no caso de resumo, ou a partir daquilo que você acredita ser o texto, no caso de uma resenha. E a resenha, pessoal, acadêmica crítica, que é a mais pedida aí nas universidades, que eu muito provavelmente pedirei a vocês aí no decorrer do semestre, você começa identificando a obra, né?
o nome da obra, vai apresentar a obra, sobre o que a obra trata, enfim, a obra está na 15ª edição, faz uma apresentação breve, vai descrever a estrutura da obra, né, dividida em tantas partes, tantos capítulos, no primeiro fala isso, no segundo aquilo, uma abordagem ampla da estrutura, e aí você passa para a descrição do conteúdo, né. Normalmente, pessoal, quando você vai fazer um resumo, você trabalha aqui nesses 4 primeiros itens, ó. Identifica a obra, apresenta, descreve a estrutura e descreve o conteúdo. Certo? Na resenha você já começa aqui no item 5, analisar de forma crítica, que é o quê? Você fazer um contraponto daquela obra com outras, fazer um contraponto daquela obra com o que você pensa, você propor aquela obra uma aplicação, você fazer uma crítica daquela obra, de que ela é ultrapassada, de que ela é inadequada, de que ela é adequada, enfim. Você, no item 6, vai recomendar a obra, né, para quem aquela obra é direcionada, quem ela poderia ajudar, quem pode utilizá-la. Vai identificar o autor da obra, pode falar um pouco da história, do contexto que ele viveu, que ele escreveu a obra, vai assinar e se identificar. Esses 8 itens fazem parte da estrutura de uma resenha acadêmica crítica. Tá ok, pessoal? E aí a gente passa para a resenha acadêmica temática. Essa daqui eu vou passar, vou pular, depois a gente pode conversar sobre ela em sala de aula, quando nos encontrarmos para tratar sobre isso, né? Lembre-se que estamos adotando o modelo de sala de aula invertida aqui pela primeira vez nessa disciplina, e aí vai ser uma boa oportunidade para vocês estudarem e chegarem com as dúvidas. Quais são as diferenças entre a resenha acadêmica temática e a resenha acadêmica crítica? Finalizando já, pessoal, já estamos quase terminando essa nossa pequena aula aí. Vocês têm que aprender a assistir aulas, né? Assistir aulas também é uma arte, né? Às vezes começa a aula, o aluno chega lá e fala, o que eu estou fazendo aqui? Ele não sabe o nome do professor, ele não sabe o nome da disciplina, ele não sabe de nada, ele foi parar lá, mandaram ele naquela sala, então ele está lá, né? E aproveitamento provavelmente será muito reduzido, né? Então é interessante que quando você for para uma aula, você pesquise previamente o tema que será abordado. Ah, professor, mas não preciso, vou gastar tempo. Vamos voltar então para o começo da aula. Se você achar que estudar é algo importante, que vai te trazer benefícios, que é algo que vai tornar a sua vida mais completa, mais plena, você dedique tempo para isso. Então, antes de ir para a aula, pesquise o tema. A maioria dos professores, os bons professores, aliás, os bons professores planejam suas aulas, mostram antecipadamente para os alunos o que vão assistir, o que vão ter, qual tema será falado naquela sala de aula. Vocês receberam no primeiro dia de aula o cronograma da nossa disciplina, o plano de ensino da nossa disciplina. Então, vocês sabiam que essa aula seria sobre técnicas de estudo. Vocês sabiam que seria um momento para a gente alinhar algumas coisas para que o desempenho fosse melhor no decorrer das aulas. Então, vocês poderiam muito bem pegar esse material, que já foi enviado também ali no início, e dar uma lida em tudo isso antes de estar assistindo esse vídeo, antes de estar assistindo essa aula. Por quê? Porque você já chega com uma nova predisposição para aquele tema que está sendo abordado, já chega com conhecimento prévio, já chega com dúvida. Então, a sua produtividade vai ser muito maior. Que é isso, né? Caso seja enviado material antecipadamente, convém fazer uma leitura antes da aula e criar indagações pessoais. Já chega na aula com anotação, já chega na aula para deixar o professor já apto a responder as perguntas. O professor adora isso, né? Um bom professor também, ele adora o aluno que tem dúvida. O professor seguro, ele gosta do aluno que tem dúvida, né? Mostra que o aluno está interessado, está envolvido. A pior coisa que tem para o professor é o aluno indiferente, né? Aquele aluno que está nem aí para a sua disciplina e tal, ele compreende e tal, mas isso não é bom. Ele gosta do aluno que se envolve. E aí a gente chega no item 3, né, do slide 18, anotar ou não anotar. Bom, eu sugiro sempre anotar. Quando você anota, você mantém a sua concentração, você mantém a sua atenção. Facilita muito a sua atividade de estudo. Isso é fato. E não há o que ser discutido nesse aspecto. Então, sugiro que sempre você anote. Mas há pessoas que trabalham bem sem anotação. No caso de anotar, eu dou uma dica muito bacana, que é utilizar só um lado do caderno.
Então, aqui, isso aqui é um caderno, sem pauta. Eu, por exemplo, eu vou anotando, eu não vou mostrar aqui o que está nas outras folhas, que são os meus desenhos, né? Aqueles desenhos que eu estou ensaiando para fazer aí na sala, não quero passar vergonha, só vou passar vergonha em sala de aula, né? O vídeo, depois o vídeo está aí no YouTube, o pessoal vai ver esse meu desenho, eu vou passar vergonha, eu vou virar o cara do desenho mal feito. Então, você vai lá, faz as anotações aqui do que o professor está falando, ok? Passou a página, você não vai anotar nada aqui. Você vai continuar anotando aqui. Por quê? Porque quando você for estudar em casa o livro, os materiais, a bibliografia básica, a bibliografia específica, você vai utilizar esse outro lado do caderno para complementar o que o professor falou. Então você vai ter dentro do caderno uma reconstrução da aula e do material, e da bibliografia, e dos slides. De forma que o seu caderno vai ter tudo o que você precisa para a repetição dos estudos, para que você ative a sua memória de longo prazo. Tanto o material do livro, tanto os esquemas, os resumos do livro, quanto o material de sala de aula. Certo? Síntese do material enviado com conteúdo verbalizado e lembre-se sempre das revisões das aulas também. Esse é o item 18. Chegamos aí no... Esse é o slide 18. Chegamos aí no último item dessa nossa aula aqui. Bacana, né? Espero que vocês estejam gostando dela. Espero que, mais do que estar gostando, espero que vocês a apliquem, né? A gente sabe muitas coisas, mas aplicar é um problema sério, né? Tem muita gente que sabe que tem que se alimentar direito, mas se alimenta direito. Tem muita gente que sabe que tem que estudar, mas está estudando adequadamente. Então, essa é a ideia, né? Vocês apliquem. A maior felicidade minha é quando eu encontro um aluno lá no futuro e ele fala assim, professor, eu estou aplicando, estou fazendo, estou colocando em prática, isso funcionou. Isso é muito bacana, ver que realmente aquilo tem um significado. Conhecimento, em minha opinião, isso é um assunto polêmico, mas é minha opinião, o conhecimento ele precisa se fazer presente na vida real, né, no nosso dia a dia. Não adianta você ter o conhecimento por ter, para acumular, né, para se mostrar erudito demais. Não, aquilo precisa ter algum significado, realmente algum sentido e utilidade para você. Mesmo que às vezes você não saiba a utilidade naquele momento. Na maioria das vezes nós não sabemos a utilidade. Às vezes encontramos depois as utilidades. Finalizando então nossa aula no slide 19, vou falar de uma ferramenta que a maioria de vocês já deve conhecer, né, que é o mapa mental. O mapa mental é um desenho, uma espécie de um gráfico, que ele vai organizar todas as suas ideias por meio de palavras-chave, cores e imagens, e vai sintetizar um conteúdo muito extenso por meio dessa imagem. Um grande problema, pula para o slide 21 aí, pessoal. Slide 21, aplicações do mapa mental. Então, isso é um mapa mental com as aplicações dele. Para professores, para estudantes, para empresários, para donos de casa. Então, olha só, mapa mental, não olhe para ele para todo o mapa de uma só vez. Slide 20, né? As dicas. Primeiro você vai olhar para o tópico central, olha lá, aplicações do mapa central, slide 21. E certifique-se de ter entendido. Compreendi, ok, agora eu vou olhar só para os tópicos do primeiro nível, dando-se um tempo pessoal para criar uma visão geral do mapa. Então vamos lá. Primeiro nível, professores, estudantes, empresários, donos de casa, líderes, escritores, esportistas. Então eu vou olhar para o primeiro nível. Consegui ter essa visão geral? Assim sucessivamente. Desço para o segundo nível. Quais as aplicações do mapa mental para os professores? Elaborar disciplina, elaborar curso, planejar aula. Para os estudantes, preparar seminário, apresentação, criar relatório, resumo de aula. Essa ferramenta, minha gente, é boa demais. Para quem acompanha meu blog lá, o gabrielcardoso.com.br ou mudevocêomundo.com.br, vai ver que em diversas postagens eu termino o texto com um mapa mental para que a sua compreensão fique ainda melhor. Nessa semana, se vocês puderem acessar, estamos agora na segunda semana de agosto de 2015, e nessa semana eu fiz uma postagem lá falando a respeito dos 6 chapéus de pensamento, que é uma técnica não muito nova, mas uma técnica muito eficiente para debate de ideias, construção de soluções e para ser utilizada dentro das empresas. E nessa postagem, se vocês acessarem lá, vocês vão ver que tem um mapa mental muito bem exemplificado lá
lá no blog. E aí, gente, tem vários mapas aí, agora tem vários sites para você criar o seu mapa mental. Quem gostar, quem for bom em desenho, né, assim como eu, que agora eu estou já me sentindo verdadeiro desenhista, já terminei o primeiro capítulo do livro, são 28 capítulos, já terminei o primeiro, já estou me sentindo um verdadeiro desenhista. Quem for muito bom em desenho, pode criar o seu próprio mapa mental. Aqueles que não forem bons, né, como eu agora, falando sério, vocês podem entrar num desses softwares aí, num desses sites, aplicativos, é o que mais tem na internet. Eu uso dois que não estão nessa lista, e um chama MindMaster, MindMeister, né, MindMeister, e outro se chama Google, como se fosse Google, só que com C, Google, com C. Esses dois são muito bons aí, recomendo que vocês utilizem um dos dois. E finalizo aí ó, com livros e vídeos complementares, livro de mapas mentais do Tony Buzan, o guia de aprovação em provas em concurso do William Douglas. O William Douglas é famoso no ensino de estratégias e técnicas de estudo. Um DVD muito bom de 2011 dessa minha professora Lucelena, da Nova Acrópole. Vocês podem entrar no site da Nova Acrópole e comprar. Técnicas de estudo, dicas básicas, como fazer resumos da professora Maria Almira Soares e as melhores técnicas de estudo também, esse livro do Tierno Bernabé, é um livro muito bom aí. E pessoal, é isso. Na verdade, tem uma frase aí atribuída a Mahatma Gandhi, não foi uma frase que eu encontrei num livro dele, mas foi uma frase que eu encontrei citada em um outro livro, acredito que seja dele. Então, aprenda como se você fosse viver para sempre e viva como se você fosse morrer amanhã. A importância do estudo é essa, né? Você aprender imaginando que a sua vida será eterna e aplicar isso na sua vida como se você fosse morrer amanhã, porque realmente a vida é feita do presente. Foi muito bom estar com vocês, meus queridos alunos do Centro Universitário da EF, nessa nossa primeira aula aí no estilo de sala de aula invertida. Dúvidas? Anotem meu e-mail. Dúvidas dos meus alunos do DF. gabriel.cardoso@udf.edu.br. Dúvidas das pessoas que por um acaso encontraram esse vídeo aí e assistiram até agora. prof. Gabriel Cardoso com s@gmail.com. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? www.gabrielcardoso.com.br. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E meus queridos alunos, a gente se encontra na próxima quinta-feira em sala de aula para debater e conversar sobre essa nossa primeira sala de aula invertida. Ok? Obrigado e até lá.